Fala galera, tudo beleza com vocês? Sou o professor Daniel, tá? Professor de História. E hoje eu vou tratar um tema que é da data de hoje, que é a abolição da escravatura, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês alguns pontos que evidenciam várias manifestações contrárias à escravidão e até chegarmos aí à Lei Áurea de 13 de maio de 1888, tá certo? Então, o primeiro ponto, galera, a gente tem que desmistificar, né, que a escravidão ela foi aceita pelos negros de forma pacífica. Muito pelo contrário, ela não foi nada bem aceita por esses escravos, tá certo? E aí eu tenho vários exemplos ao longo da nossa história. Por exemplo, a gente tem o banzo, que seria aí o que hoje a gente sabe que é a depressão. Então os escravos acabavam entrando em depressão, se negavam a se alimentar, se negavam a trabalhar, e com isso eles acabavam morrendo de depressão, tá? A gente tem um suicídio, vários escravos se suicidavam. A gente tem casos de escravas que engravidavam por meio de estupros ou por meio mesmo de uma relação consensual com o outro negro, mas que acabava abortando, né, ou matando o bebê quando assim nascia, para que esse bebê ele não se tornasse um escravo também e sofresse o mesmo, né, drama da vida dela. Então a gente tem vários casos e exemplos de resistência à escravidão. E o mais famoso, que é a fuga e formação de quilombos. Então vários escravos acabavam aí fugindo e formando quilombos, né? E o mais famoso deles é o Quilombo de Palmares. Então, o Quilombo de Palmares é um dos grandes exemplos que a gente tem de resistência negra à escravidão. E eu guardem essa informação porque mais na frente a gente vai usá-la, tá certo? Então a gente tem, por exemplo, os quilombos. Ademais, a gente tem algumas outras revoltas que mostram a resistência à escravidão aqui no Brasil. Por exemplo, em 1835, a gente tem um grande levante, uma grande revolta na cidade de Salvador, lá na Bahia, que é chamada Revolta dos Malês, né, que também acabou aí causando quase a tomada da cidade de Salvador pelos negros e aí tentando libertá-los da escravidão. E depois disso, depois da Revolta dos Malês, em 1838, a gente teve no Maranhão, aqui no Maranhão, de onde eu falo, a eclosão da balaiada. Balaiada foi um movimento totalmente heterogêneo, né, popular, e que teve a participação de um camarada chamado Cosme Bento das Chagas, que aqui no Maranhão ele é chamado de Negro Cosme. Então é um cara que veio do Ceará, um ex-escravo que veio do Ceará, se juntou à balaiada, né, do Raimundo Gomes. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre a balaiada, tá? Mas que acabou causando aí a libertação de vários negros do interior do Maranhão, tá certo? E com isso criou uma tropa, né, de aproximadamente 3.000 escravos lutando pela liberdade dos negros aqui no Maranhão. Então a gente, só 3 momentos, já coloquei aí para vocês a resistência que os negros faziam frente à escravidão, tá certo? Então como é que a escravidão, enfim, chegou ao, né, ao seu momento de acabar, né? Como é que ele acabou? Como é que essa escravidão, esse processo que começa aí desde que o Brasil é feito colônia até o Império, né? Então, como é que esses séculos de escravidão acabaram aqui no Brasil? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que ver é que uma das condições que a Inglaterra tem para reconhecer, por exemplo, que o Brasil se tornou independente de Portugal, é que o Brasil deveria se comprometer a abolir a escravidão, né? E aí vocês têm que lembrar que a Inglaterra já tinha passado pela sua primeira revolução industrial. Então ela queria ampliar seus mercados consumidores. E escravo não consome, tá bom? Então a Inglaterra fazia pressão no Brasil e nos outros países da América Latina para que eles abolissem a escravidão, para que pudessem receber um salário e assim comprar produtos da Inglaterra, tá certo? Então a gente tem esse primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem é a lei de 1831 do até então ministro da Justiça, Padre Diogo Feijó. O Diogo Feijó cria uma lei por conta desse acordo entre Brasil e Inglaterra, dizendo que o tráfico de escravos africanos para o Brasil estava proibido, só que essa lei ela não foi colocada em prática, ela foi chamada Lei para Inglês Ver, né, porque foi proibido a vinda de escravos para o Brasil, mas na prática não tinha policial, não tinha fiscalização para impedir essa vinda de escravos. Então a lei não valeu de nada, continuaram vindo escravos para o Brasil e, pelo contrário, até aumentou,
né? E aí, em 1846, a gente tem a Bill Aberdeen, que é uma lei do parlamento britânico, do parlamento inglês, que versava mais ou menos da seguinte forma: olha, todos os navios negreiros que passarem pelo Oceano Atlântico, a Inglaterra tem total direito de afundá-los ou de intervir e libertar os negros, tá? Isso era para dar pressão, principalmente no Brasil, que continuava fazendo o tráfico de escravos para cá, né? Então, diversos navios negreiros brasileiros foram afundados, foram perseguidos, inclusive a Inglaterra chegava a adentrar em mar brasileiro, causando até uma crise diplomática entre Brasil e Inglaterra, né? Porque a Inglaterra invadia os mares brasileiros e afundava os navios negreiros. Perceba que a Inglaterra afundava o navio tanto com os traficantes quanto com os escravos. Então a Inglaterra não estava preocupada em libertar os negros por compaixão, mas sim por questões econômicas, por questões do capitalismo industrial, aumentar o seu mercado consumidor, né? E aí, cedendo a essa pressão, em 1850 o Brasil aprova a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba aí colocando fim ao tráfico transatlântico de escravos no Brasil, né? E a resistência negra já, obviamente, já estava aí rolando, como eu falei para vocês, desde a formação dos quilombos, depressão, banzo, aborto, suicídio, isso sempre rolou, tá certo? E aí, galera, com isso, a gente teve, então, depois disso, né, depois da Lei Eusébio de Queiroz, a gente teve a Guerra do Paraguai. E na Guerra do Paraguai, o Brasil não tinha um exército formado, pleno, e com isso o exército brasileiro precisou aumentar suas tropas para poder combater o exército do Paraguai. E com isso, né, a gente teve a convocação de vários negros para fazerem parte do exército brasileiro. Então a lógica era a seguinte: se você é negro, escravo, e você participar da Guerra do Paraguai e o Brasil vencer, ao retornar ao Brasil você ganharia a sua liberdade. Então é a promessa da liberdade que vai fazer com que os soldados negros brasileiros se dirijam à Guerra do Paraguai e lutem pelo Brasil. Obviamente, essa guerra que vai de 1864 até 1870 tem a vitória da Tríplice Aliança, composta por Brasil, Uruguai e Argentina, contra o Paraguai. E aí, retornando ao Brasil, vários soldados negros que tinham a promessa de liberdade acabaram aí sendo reconduzidos às senzalas para revirarem, né, escravos, e com isso boa parte do exército brasileiro passou a fazer oposição e ser um foco de abolicionismo, porque não aceitaram com que aqueles soldados que outrora lutaram com eles em prol do Brasil voltassem à condição de escravos. Então a gente tem o exército brasileiro sendo um foco de apoio à liberdade dos negros, né? Fora que mesmo alguns negros que foram libertos acabaram se sentindo lesados, porque imagina, eu vou para o exército, né? Luto a Guerra do Paraguai, quando eu volto eu sou liberto, mas a minha mãe, o meu pai, o meu filho, a minha esposa continuam sendo escravos, né? E além disso, eu sou retirado da fazenda e não tenho aonde me abrigar, não tenho emprego. A única coisa que eu sabia fazer era plantar e colher, por exemplo, café. E aí eu vou trabalhar onde, né? Então muitos escravos acabaram aí nem deixando a fazenda, continuaram trabalhando para o fazendeiro simplesmente por falta de opção e para não se distanciarem dos seus familiares. Então isso acabou aumentando a revolta dos negros, né? E depois disso, um ano depois, a gente teve então a lei do ventre livre, que dizia que os escravos nascidos a partir daquela lei eram automaticamente livres, né? Então eles vêm do ventre da mãe livre, é por isso que o nome é Lei do Ventre Livre. Só que essa lei ela tem uma observação. A observação é a seguinte: o escravo, né? Esse ex-escravo, agora esse liberto, desculpa, melhor dizendo, esse liberto, ele vai ficar sob a tutela do dono da mãe até os 8 anos de idade, e quando chega aos 8 anos de idade, o dono de escravos vai decidir se liberta esse escravo e ganha uma indenização do Estado. Então, olha, se ele libertasse aquela criança, ele ainda ganharia dinheiro do Estado, né, de compensação pelo seu bem que foi liberto. Ou ele poderia continuar com aquela mão de obra e botar aquela criança para trabalhar dos 8 anos de idade até os 21. De 8 até 21 é como se a criança estivesse pagando pela sua liberdade, pela aquela indenização que o senhor não pegou do Estado, tá certo? Então é uma lei absurda. Ela faz retardar
o processo de abolição da escravatura, e não com o intuito de dar liberdade aos escravos. Mas o Império Brasileiro foi adiante na tentativa de frear o fim da escravidão. A gente teve, então, em 1885, uma lei absurda chamada Lei do Sexagenário. Né? Essa lei dizia que todos os escravos acima dos 60 anos estavam livres. Novamente tem uma observação que eles deveriam trabalhar aí pelo menos uns 3 anos para poderem pagar a sua indenização aos senhores e aí se tornarem livres. Essa lei ela foi vista como uma lei que beneficiava não os escravos, mas sim os senhores de escravos. Por quê? Porque os escravos que chegavam aos 60 anos, por conta da sua condição de vida miserável, né, muito extenuante, trabalhando demais, eles envelheciam muito mal. Então, aos 60 anos, ele na verdade ele já era um peso para o seu dono. Por quê? Porque ele pouco produzia e, na verdade, ele era um gasto. Ele comia, ele bebia, então ele acabava sendo aí um ônus para o seu senhor. Então, o senhor, de imediato, libertava esse escravo para que não sustentasse mais a alimentação desse escravo. Então, ela acabava beneficiando ao senhor, né? E não necessariamente ao escravo. Até porque também poucos escravos chegavam aos 60 anos de idade. A maioria morria antes. A expectativa de vida, ela variava aí entre 35 e 40 anos de um escravo, né? Então, não chegava aos 60, poucos chegavam. E aí, por fim, no dia 13 de maio de 1888, a gente teve a Lei Áurea. Essa Lei Áurea, assinada aí pela Princesa Isabel, ela é uma lei que ela tem somente 2 artigos, que o primeiro artigo diz que os escravos do Brasil estão livres. O segundo artigo dizia que todas as outras leis que permitiam que a escravidão existisse no Brasil foram abolidas. Ou seja, o escravo ele foi livre, né? Nessa lei não estava previsto nenhum dispositivo que integrasse os negros à sociedade. Por exemplo, não tinha nenhum projeto de educação aos negros que foram libertos, não tinha nenhum projeto de distribuição de terras a esses negros, né? Então, eles vão sair sem educação, sem terra, não tinha nenhuma proposta dando a garantia de emprego a esses negros para que eles pudessem ter um emprego e se sustentarem. Né? Segurança, nada. Então, na verdade, essa lei do 13 de maio de 1888, ela causou a marginalização dos negros. Eles foram colocados à margem da sociedade e, com isso, a gente teve o surgimento das favelas. Ora, os negros vão ser expulsos das fazendas por conta da Lei Áurea, né? E vão morar nas cidades, vão se deslocar às cidades, vão morar nos piores lugares, porque eles não têm emprego, eles não têm qualificação, eles não têm um projeto aí, não têm renda, não têm terra para plantar, para colher, para sobreviver, tá certo? Então ela acaba causando a marginalização e a exclusão desses negros, certo? Então é por isso que os negros, né, e o movimento negro não comemora essa data como algo importante para os negros. É claro que ela tem um valor de libertação, mas ela também tem um valor de exclusão. É por isso que ela não é comemorada, tá certo? Porque não houve nenhuma preocupação com a pós-abolição. E por que então, qual é a data que é comemorada pelos negros, né? E aí é o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, porque nesta data é a morte do Zumbi dos Palmares, que era o líder do Quilombo de Palmares, um dos maiores focos de resistência da escravidão aqui no Brasil. E é por isso que essa data é comemorada 20 de novembro e não o 13 de maio. Tá certo, galera? Então eu espero ter ajudado vocês. É isso, valeu, falou e fui!